Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pastor Ricardo Oliveira, esse que pela graça de Deus e misericórdia de Deus vos fala. E desta feita eu gostaria de fazer um pequeno vídeo apenas com a cientificação do alfabeto hebraico, a fim de que você aprenda aí as letras do alfabeto hebraico. No caso, o alfabeto hebraico, ele é consonantal. Em outras palavras, ele só possui consoantes. Ah, mas pastor, como fica sem as vogais? Bom, o alfabeto hebraico ele é transmitido, né, de geração em geração, de pai para filho e assim sucessivamente. Esse alfabeto depois é uma longa história, né? Que tivemos primeiro o chamado paleo-hebraico, o paleo-hebraico, depois tivemos o proto-hebraico, depois tivemos o hebraico antigo e depois tivemos o hebraico moderno, que é esse hebraico que nós usamos atualmente, que é o hebraico chamado de quadrático. Sendo que temos também o hebraico cursivo, que é aquele que é muito usado para escrever, principalmente à mão, cartas à mão, é o cursivo. Mas normalmente os estudantes, quando fazem teologia, o curso teológico, estudam mais o alfabeto quadrático. Então temos aí no alfabeto hebraico as seguintes consoantes. Temos o Aleph, que é uma das consoantes chamadas silentes, ou silenciosa, ou silent, né, no inglês. Não tem pronúncia, não tem tradução. Algumas pessoas pensam que o Aleph é o A, assim como o alfa no grego corresponde ao nosso A no português, mas engana-se quem pensa assim. O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, mas não corresponde ao A, ok? Depois temos o Bet, ou o Beit, como alguns chamam, que corresponde à nossa letra B. Ele também pode ter o som de V em algumas circunstâncias, em algumas palavras, então damos o nome de Veit, ok? Temos depois o Gimel, né? É um G bem forte, é um G, assim, é traduzido como o nosso G, e é bem forte, né? Uma letra forte, bem gutural. Gimel, né? Como gato, por exemplo, gato, né? Diferente da palavra, por exemplo, gesto, né? Gosto é com G, mas é um G suave, né? O Gim é como gato, como palavras assim que usam um G forte, né? Guitarra, olha só o G como é que é forte. Então temos o Gimel, depois o Dalet, que corresponde à nossa letra consoante D. Depois temos o Re, que é um H, mas um H mais aspirado, como por exemplo house, né? House. A habitação, que começa com H, mas você quase não fala o H, né? É um H bem aspirado. Depois nós temos o Vav, depois que é traduzido como o nosso V. Depois temos o Zain, que é traduzido como o nosso Z. Depois temos o Ret, ó, até arranha a garganta, tá vendo? Porque o hebraico ele tem a linguagem palatal, a linguagem dental, a linguagem labial, a linguagem gutural. São as pronúncias do hebraico, tá? Que tem palavras que são bem labiais, você tem que mexer bastante os lábios, né? Tem outras que são palatais, você tem que colar a língua no céu da boca para pronunciar. Outras são guturais, que você arranha a garganta para falar, né? E o rete, ó, rete, ela arranha a garganta, ela é bem gutural, né? E temos a linguagem dental, que você às vezes tem que trincar o dente para falar algumas palavras dentro do hebraico para uma pronúncia boa, correta, né? Então, por isso que tem esses dois H's, né? Um é aspirado, o outro é gutural. Depois temos o TT, que é correspondente ao nosso T. Depois temos o Iud, ou Iod, que é correspondente ao nosso Y. Depois temos o CAF, que é correspondente ao nosso K, sendo que em algumas circunstâncias o CAF também pode ser transliterado como RR. Aí daria o RAF. E essa palavra ela tem uma forma final que nós chamamos de CAF sufixo,
ou Kaf final. Ele vai aparecer numa grafia diferente no final da palavra, ok? Então é um Kaf final. Depois temos o Lamed, que é a letra L. Temos depois o Men, que é correspondente ao nosso M. E temos o Men Sufit, que é o Men final, que também vai aparecer numa grafia diferente do Men inicial ou do Men que aparece no meio das palavras. Depois temos o Nun, que é correspondente ao nosso N, que também temos uma terminação sufit, ou seja, final, para o Nun. Depois temos o Summer, que é correspondente ao nosso S. Depois temos o Ain. O Ain também é uma consoante silenciosa. Ela tem uma aspiração, mas não tem uma palavra assim dentro das consoantes que a traduza. É apenas uma aspiração. Depois temos o P, que é traduzido como o nosso P, ou em alguns casos pode ser também o F. Pode ter som de F de acordo como estiver no texto, ok? E temos também essa palavra P na sua forma sufix, ou seja, o P final, ou P sufix. Depois temos o tsad, que é traduzido como o nosso TS, tsad, né? É uma coisa muito rápida, pronuncia muito rápido, tsad, ou tsadei, como alguns falam também, alguns hebraístas. Tá certo dos dois modos, tá ok? Temos a outra palavra que é o kof, que é traduzido como nosso que. E temos também o resh, que é traduzido como nosso R, resh. E temos o shin, que é traduzido como SH, que tem o som, por exemplo, de xícara, como se fosse um X, né? Xícara, chalé, né? E temos também essa mesma palavra, né? Parece assim um tridentezinho. Nós temos ela também como sin, como de S de sabonete, sabão, sapo, é um S mais suave, um S mais aspirado. Já o shin, ele tem uma pronúncia bem dental. Shin, né? Eu tenho que trincar o dente para falar shin, shin. Tá vendo? Então o hebraico tem essas coisas. E a última palavra é o tav, que é correspondente ao nosso T, Então, por isso que muitas pessoas dizem que Yeshua, ou seja, Jesus, ele é o Aleph e é o Tav. Ou alguns chamam de Tal também, mas a grande maioria fala Tav. Os maiores hebraístas preferem a pronúncia Tav para a consoante T. Então tá aí um pouquinho para vocês do alfabeto hebraico. Depois nós falaremos um pouquinho das consoantes, das vogais das consoantes. Falamos das consoantes hebraicas, tá? Depois falaremos um pouquinho das vogais. As vogais, elas foram depois colocadas no alfabeto, porque o hebraico ele estava perdendo a pronúncia. Sabe, os judeus foram dispersos no ano 70 da nossa era, quando Jerusalém foi invadida pelas tropas romanas e que a águia romana foi colocada lá em Jerusalém. Aquilo ali foi a profanação, a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel. É claro que há outros desdobramentos desta abominação da desolação. Faremos um vídeo ainda sobre o que é a abominação da desolação, mas ali colocaram a águia romana que profanou ali a cidade de Jerusalém, ok? Que a águia era um dos grandes símbolos do Império Romano, símbolo esse que é adotado hoje pelos Estados Unidos da América. É a águia, um dos maiores símbolos, se não o maior símbolo da América, dos Estados Unidos, tá bom? Então, houve com a dispersão, os judeus pararam em vários lugares do mundo, dispersos. Em 1948, que a ONU criou o novo Estado de Israel. E em 1948, inclusive, teve um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que ele deu o chamado voto de Minerva para poder conceder a Israel o seu retorno ao Estado de Israel. E pode uma nação nascer em um dia, conforme diz o profeta Isaías? A nação de Israel nasceu em um dia, meus amados irmãos e amigos, e está lá até hoje. Já tentaram de tudo, inclusive para tirar
Israel daquele pequeno pedaço de terra que não é as terras proféticas que são prometidas ao Senhor para Israel ocupar. Ainda há muita terra para ser ocupada, mas está em poder de outros povos ali. No tempo profético de Deus, Israel vai ocupar territorialmente estas terras. Eu creio nessas profecias. Se você não acredita, não crê, ou se interpreta de outra maneira, amém. Tudo bem, nós não vamos brigar por isso, porque essa questão escatológica ela é muito intrinsecada e complicada, né? Então, para você ver que nós saímos do alfabeto hebraico para falar já de profecia, né? Mas tudo para poder explicar aos irmãos um pouquinho do porquê que não tem as vogais. As vogais, elas foram depois colocadas pelos chamados judeus massoretas. A palavra massoreta vem de massorá, que quer dizer tradição. Esses judeus, eles pegaram as palavras, os sinais massoréticos ou diacríticos e são conhecidos por nós como se fossem as vogais do alfabeto hebraico. E coloca esses sinaizinhos, né, que são pontinhos ou tracinhos, né, debaixo das palavras ou acima um pouquinho das palavras, ali do lado das palavras, que é para poder exatamente as pessoas entenderem a pronúncia do hebraico. Os sinais massoréticos eles são fundamentais para quem está conhecendo o hebraico, aprendendo. Depois, com o tempo, dá para a gente ler muitas palavras, conforme nós vamos conhecendo e acrescendo o nosso conhecimento dos vocábulos, né? Nós vamos lendo até sem os massoréticos. Não é? Conforme nós vamos lendo, a gente vai olhando ali e a gente detecta que aquela palavra ali quer dizer a palavra X, né? Mesmo estando sem os massoréticos. Já que lá em Israel não se usa massoréticos, tá bom? Não se usa nos jornais, na imprensa lá, na televisão, só se usa o consonantal, o hebraico consonantal, sem as vogais, ok? Então, foram esses judeus que criaram esses sinaizinhos para que nós pudéssemos entender as vogais e o sentido da pronúncia daquela palavra que está ali, já que as palavras, devido à dispersão e à pronúncia das mesmas, começaram a se perder. E esses judeus, então, fizeram um trabalho importantíssimo de colocar esses sinais a fim de que nós pudéssemos ter novamente ou preservar-se a pronúncia das palavras hebraicas e não se perdesse essa pronúncia no decurso dos séculos. A bem da verdade, nem todas as palavras ali que têm os sinais diacríticos ou massoréticos são de consenso total. Alguns acreditam que aquelas palavras ali têm um outro sentido, uma outra expressão, que os sinais massoréticos, inclusive, roubaram essa expressão. Mas, de todo, podemos dizer que foi muito positivo a questão dos sinais massoréticos para o bem da causa do hebraico e para o bem de nós, que somos ledores e amamos a Halashon Ivrit, ou seja, Lashon é o artigo, Lashon quer dizer a língua, Ivrit quer dizer a palavra hebraico dentro do hebraico. Então, nós que amamos, né? Eu, né? Ani Ohev Halashon Ivrit. Eu amo a língua hebraica. Foi o que eu acabei de dizer agora para os irmãos, ok? Então, que Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, dá aí o like, o joinha, o ok. Compartilhe esse vídeo para as pessoas aí do canal, redes sociais, enfim. Faça aquilo, né? Ative os sininhos da notificação. Você que está vendo aí, se inscreva no canal. Vamos fazer esse canal crescer para a glória do nome do Senhor, para nós estudarmos a palavra de Deus e ensinarmos aí grandes coisas para os irmãos. Estou já falando do projeto de fazer estudos da Bíblia em esboço, capítulo por capítulo, e vai ser bênção para a vida de todos nós, ok? Então que Deus abençoe, amados. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.